Gênesis capítulo 6, a partir do verso de número 9. Até o verso de número 17. A história é muito conhecida, mas nós temos convicção de que nesse momento oportuno de ouvirmos a palavra e o ensinamento do Evangelho, teremos a capacidade de reconhecer os caminhos e direcionamentos que o Senhor tem a traçar conosco. Todos encontraram Gênesis? Você que não encontrou, pode olhar aqui à minha direita, você verá também o texto, Gênesis capítulo 6, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar as águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Feche seus olhos. Senhor, nós não viemos aqui com outro propósito, a não ser ouvir o Teu tratamento conosco. Então, nesse momento, nós pedimos a Ti, que aquiete a nossa alma, que traga calma ao nosso coração, para que consigamos entender a mensagem que o Senhor deseja trazer ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo atue e traga clareza aquilo que nós iremos ver aqui, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido. Fala de Noé, fala do dilúvio, fala de toda essa situação, que nós conhecemos muito bem, porque provavelmente alguém nos falou a respeito dessa história. Só que essa história, ela também traz alguns valores importantes que nós precisamos meditar. Essa história traz algumas percepções de alguém que está vivendo realmente num caos. Alguém que está num momento da história onde ou as coisas terminam de uma vez por todas, ou elas precisam recomeçar. Ou elas precisam, de alguma forma, serem da água para o vinho transformadas, porque do jeito que está insuportável. Porque as situações tomam uma proporção tão difícil, às vezes, na vida, que Deus sinaliza isso para Noé, que é um homem comum, porém numa geração totalmente corrompida e violenta. Numa geração muito semelhante à nossa, onde nós olhamos para os lados e para frente, seja para onde for, nós percebemos que a situação da qual nós vivemos é uma situação alarmante, prejudicial, e que em pouco tempo, se não for transformada, a tendência é tudo ir de mal a pior. Então nós também vivemos nesse momento. E aí perceba um grande valor que o Evangelho traz, e a palavra de vida do Senhor também traz. E esse grande valor está relacionado com a figura de um homem. Mas não é só uma figura de um homem, é a figura de uma família.
Porque toda transformação e toda salvação que vem por meio de Noé, não vem por meio apenas dele, mas vem por meio daqueles que estão juntamente com ele. Então, eu acho que você tem uma família. Todos nós aqui temos uma família. A pergunta fica, como que ela está indo? Muitos responderiam assim, pastor, a cruz está pesada. Mas a família não é uma cruz, irmão. A família é uma dádiva. A família não pode ser um peso. Mas em alguns momentos, vamos ser sinceros, ela passa a ser um grande peso. Exatamente porque situações como essa que Noé está vivendo, violência, corrupção, fazem com que aquele ambiente, que era um ambiente de paz, de alegria, de harmonia, torne-se um ambiente prejudicial à saúde para quem está nele. Porque a família está vivendo um momento de conturbação, perturbação e turbulência. As coisas estão indo de mal a pior. Essa é a situação de Noé. Noé é um tipo de Cristo. É alguém que por meio dele vem a salvação. A família é um tipo de Cristo, meu irmão. Porque é por meio dela que vem a salvação. Se a sua família está de mal a pior, tem uma notícia ótima. O Senhor que firmou o pacto com você, também é o Senhor da sua casa e da sua família. E lembrar disso em tempos de tempestade é importante. Porque nós percebemos exatamente isso na situação de Noé. Percebe que Adão ficou prejudicado por causa de um fruto. Noé também, irmão. Noé prejudicou todo o andamento por causa também de um fruto. Só que esse fruto tem um nome, é a uva. Fez um vinho, daquele bem forte, e estava tão feliz que bebeu o vinho todo. E aí essa situação trouxe uma destruição muito grande para a família dele. É só para perceber que Noé é um tipo de Cristo, mas ainda não é o Cristo. Porque a semente da serpente ainda continua também por Noé. E vem Canaã é amaldiçoado. E a família ainda continua com esses contornos de dificuldade, desafio. E essa proposta da vida de Noé é exatamente falar de recomeço. Que recomeçar é necessário. Mas só dá para recomeçar, irmão? Só dá para estruturar uma família que está vivendo um momento de instabilidade, como é o nosso tempo. Só dá para estruturar uma família que vive num momento de instabilidade se nós tivermos a capacidade de ter o diagnóstico correto do nosso problema. Se nós não sabemos o problema familiar que estamos enfrentando, logo nós não saberemos a opção correta para a resolução do problema. Provavelmente você já sentiu algumas dores, correto? Sentiu algumas dores, vamos supor na coluna, né? Aquela dor na coluna, então dor no braço, aquelas dores que todos nós sentimos e alguns mais, outros menos. Se nós não sabemos tratar da maneira adequada, aquela maneira adequada, receitada pelo médico, tudinho direitinho, nós temos outros caminhos, né? Tem o caminho do Torcilax, né? Tem um monte em casa, então quando acontece um problema, pega qualquer tipo de remédio, igual bala, né, irmão? Igual bala com criança. Sentiu uma dor, joga para dentro. Só que nós, a médio e a longo prazo, estamos prejudicando a nossa saúde. Mas é isso que de vez em quando acontece com a nossa casa, acontece com a nossa família, porque nós temos o diagnóstico errado do problema que estamos vivendo. Enquanto nós não temos o diagnóstico correto, nós não temos como aplicar o remédio adequado para resolver. Então nós começamos a vasculhar tudo, a utilizar toda forma possível e impossível para resolver um problema. E esse texto especificamente, eu gostaria de tratar com os irmãos dois problemas que regeram a situação e a sociedade daquele tempo com Noé, mas que também estão presentes na maior parte das famílias e que estão presentes, infelizmente, na nossa maneira de ver e enxergar o próximo. Existem dois problemas nesse texto, que são problemas não só que Noé precisou enfrentar, mas que também nós enfrentamos diariamente, e que atingem a família de modo drástico, atingem a sua casa, atingem a minha casa. Se nós não tivermos cautela e cuidado, a tendência é produzirmos destruição. Então, ter o diagnóstico correto
para o meu problema familiar, me ajudará a ter a solução correta. Se eu sei o que eu estou enfrentando, eu tenho como buscar em Deus estratégia para resolver. Amém, irmãos? Então essa é a proposta do Senhor para nós nessa noite. Hoje não é especificamente a noite que nós falaremos dos privilégios da família, porque nós iniciamos nesse mês, o mês da família, então nós estaremos falando sobre família esses 4 domingos. Então perceba que hoje nós não iremos tratar sobre privilégios, nós iremos tratar sobre diagnóstico. Eu preciso olhar para a minha casa hoje e ver qual problema eu estou enfrentando. Porque caso eu não veja da maneira correta, vou tratar de uma forma diferente, e qual é a tendência? Um problema que era pequeno torna-se um problema maior, porque eu não tive o diagnóstico correto. O primeiro problema que Noé enfrenta, e que nós enfrentamos também, é a incapacidade de lidar com o poder. Verso 11 e verso 12. Se você vê a palavra corrupção e violência, elas aparecem de modo repetido. E é por isso que vem a condenação. Vem por causa da corrupção e da violência. Para nós, sabe o que é violência? É agressão. O nosso entendimento sobre violência é agredir o outro. O entendimento bíblico sobre violência é outro. O entendimento bíblico que esse texto, com essas duas palavras aí que nós vimos, que é violência, cheia de violência, corrompida, tem a ver com a retirada, olha só, a retirada do direito de um indivíduo. Quando alguém tem direito a uma coisa e simplesmente, de modo violento, aquela pessoa vem e retira aquilo. Isso é um dos motivos pelos quais vem a condenação divina. Vamos supor, na situação de Noé e na nossa, acontece isso de vez em quando. Alguém tem uma terra, comprou essa terra ou herdou essa terra. E a partir dessa herança, de repente, alguém que tem poder superior, que tem uma autoridade maior, vem simplesmente e rouba essa terra. Sem dar a menor explicação. Ou então, no caso familiar, o filho que tem direito a constituir uma família longe e ir buscar o seu caminho para a glória de Deus, esse direito é cassado. Por que esse direito é cassado? Porque os pais não permitem que isso aconteça. Perceba que isso não é só uma questão de carinho e de amor. Isso é uma questão de que um ato como esse gera condenação divina, irmão. E traz maldição sobre o nosso lar. Traz as consequências do pecado. E é isso que alcançou a família. Porque a família está dentro de uma situação. E nós vivemos nesse tempo, irmão. Sabe qual o tempo que nós vivemos? O tempo onde quem tem mais tira de quem tem menos. E não só um tempo de quem tem mais tira de quem tem menos. Mas também está a todo momento um tirando o direito do outro. Foi igual uma situação. Estava um dia desse, na loteria. Eu estava na fila da loteria, assim. Só que eu estava meio desligado. Um pouquinho só, irmão. Aí estou na fila parado, pensando. E de repente eu viro assim para trás. Quando eu volto, já viu quando o carro, tem aquela fila de carro assim para passar, vem aquele carro embicando assim na frente, né, no trânsito. Foi exatamente isso que aconteceu com o senhor. Ele foi entrando, entrou e virou para trás e falou, o dia tá bom, né? Eu falei, tá maravilhoso. Porque nós vivemos numa cultura, irmãos, que ser inteligente é tirar o direito do outro. Já viu? Isso me irrita de vez em quando, irmão, não sei se irrita você. Tá aquela fila enorme de carro, jogando a seta para a esquerda, todo mundo ali direitinho. De repente vem aqueles que são mais inteligentes. E vem, pum. Aí eu falo, bendito seja, né? Abençoa, Senhor. Porque a nossa cultura, irmãos, é uma cultura que tem como princípio geral retirar o direito do outro. Nós não sabemos lidar com o poder. O poder nos corrompe. O poder tira a capacidade da gente ter respeito pelo outro.
E aí perceba que a origem da violência familiar está na incapacidade de lidar com o poder. O fracasso das famílias, na maior parte das vezes, manifesta-se por um egoísmo oculto. Familiares, ou melhor, parceiros com filhos, seja qual for o tipo de família que você tem. Esse tipo de família que é sua, que Deus lhe abençoou com ela pode estar prestes a ser destruída por causa disso, por causa desse egoísmo oculto, onde ao olhar para o próximo, ao olhar para o meu parceiro, e por isso que muitos casamentos têm sido destruídos nesse tempo. Porque as pessoas não vão para a relação para amar e cuidar, elas vão para amar e ser cuidadas. Elas encontram no outro, não um ser humano criado à imagem de Deus, mas elas encontram no outro um instrumento para a sua própria satisfação, para o seu próprio prazer. Seria mais ou menos assim: enquanto esse indivíduo abençoado, que antes de casar era magrinho, agora, só Deus sabe como está. Cresceu, mas não cresceu para cima, cresceu por lado. Né? Tem irmão que fica até nervoso nessa hora, né? Mas fica calmo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não precisa encolher não, porque é assim mesmo. Mas perceba, meu irmão, que essa pessoa que olha para o parceiro e percebe que ele não corresponde mais às minhas necessidades, isso é uma visão de retirada do direito, a incapacidade de reconhecermos que nós estamos num relacionamento, de dar e receber, de amor. Por isso que muitos casamentos iniciam 2, 3, no 4º ano é insustentável, porque ele busca no parceiro a sua própria satisfação e não busca satisfazer o parceiro, ajudá-lo, corresponder tudo aquilo que há, porque existe egoísmo, irmão. Enquanto o egoísmo prevalece na nossa casa, não há possibilidade de criar um ambiente onde Deus agrade-se, onde Deus tenha facilidade de atuar e as coisas serem transformadas. Enquanto o egoísmo ainda é visto como eu preciso assistir minha necessidade, a vida começa a se tornar cada vez mais difícil. E uma outra situação, né? O egoísmo também é visto pela manipulação emocional. Se você for embora, como é que eu vou ficar? Mas, está vendo como é que eu estou? Eu preciso que você esteja perto. Eu preciso que, nesse tempo que eu tanto necessito de você, você não vá agora. E é por isso que o fracasso familiar começa aí, irmão. Pessoas que ainda estão pensando em si e no seu próprio amor, e impedindo com que os filhos cresçam e avancem e progridam. Meu irmão e minha irmã, talvez você tenha 1, 2, 3 filhos. Eu pretendo ter 8, para a glória do nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Né? Então, meu irmão, observe o seguinte, brincadeiras à parte, nós precisamos entender que os filhos são flechas na mão do arqueiro. Faça força, lance o menino, lance a garota, e deixe com que o Senhor complete essa maravilhosa obra. Às vezes a manipulação emocional está tão oculta que destrói o nosso lar, impede com que os filhos que foram criados para frutificar, fiquem ainda infelizes vivendo onde estão. A origem da violência familiar está na nossa incapacidade de lidar com o poder. A família deixou de ser um ambiente de relação para ser um ambiente de ambição. A família deixou de ser um ambiente de companheirismo e passou a ser um ambiente de competição, para ver quem cresce e quem tem a possibilidade de alcançar um nível maior de profundidade, quem vai crescer nessa relação.
a família deixou de ser um ambiente de amor e serviço para ser um quartel-general. No quartel-general, ou seja, em qual for a configuração administrativa, de hierarquia, seja o que for, ali é necessário saber quem manda mais. A família não é o lugar para disputa de poder, porque a partir do momento que na família há uma tentativa de um dos cônjuges, ou seja, até dos filhos, assumirem o poder, a família deixa de ser um ambiente de amor, companheirismo, serviço e construção, e passa a ser uma disputa acirrada para ver quem se assenta no trono. A família realmente não é lugar de machismo, irmão. A família não é lugar. A família não é lugar para aquelas conversas que às vezes tem as brincadeiras, principalmente dos homens, irmãos. Os homens gostam de dizer, lá em casa quem fala mais alto sou eu, né? Tudo mentira, irmão. Mas essa ideia, muitas vezes, ela está desconfigurada da nossa mente, do nosso coração. Ela está oculta. E nós estamos a todo momento ali buscando uma forma de estar acima, de ter domínio, de ter controle. Nenhuma família cresce de modo saudável enquanto a busca por poder. O poder realmente, mal administrado, corrompe. Se há disputa para saber quem manda mais, a tendência é haver naturalmente guerra, conflito, confusão. A família deixou de ser esse ambiente onde Cristo é o exemplo de serviço e passou a ser onde a administração do mundo. Lá fora, nós temos um administrador que manda em todos. Na família, quando esse valor entra na família, a tendência é humilhação, é desrespeito, a tendência é egoísmo. Aí nós pensamos assim, mas não tem que ter aquele que comanda, aquele que manda e desmanda. No Evangelho, irmão, a ideia do homem ser cabeça é que o homem tinha a capacidade de morrer pela esposa. E não fazer com que a esposa morra para manter o marido e a família. No Evangelho, é diferente do mundo. No mundo, dificilmente, um general vai à frente de batalha, exceto alguns. Mas antes o general fica lá atrás, observando só como os soldados vão atuar. A família não é isso, irmão. A família não é um ambiente onde existe um, onde todos servem esse um, ou seja, uma. A família é um lugar onde todos precisam servir a todos e amar a todos e viverem plenamente em harmonia. Enquanto há disputa de poder, não tem harmonia, não tem como prosseguir, não tem como caminhar como família, muito menos pelos princípios do Evangelho. E aí, quando a gente tem o diagnóstico correto, a gente percebe o seguinte, que todas as vezes que não sabemos lidar com o poder, a tendência é ter violência familiar. Não sabemos lidar com o abandono, com a solidão, e por isso, um número crescente na nossa sociedade de mulheres que são assassinadas. Porque exatamente a ideia de poder está regendo essas famílias, e essas famílias estão sendo destruídas, exatamente por causa da violência, caçar o direito do outro. Sério, irmãos? Nós achamos que em alguns momentos, viver em família é fácil, mas é muito desafiador para quem deseja viver o Evangelho em família. Viver o Evangelho em família, em comunhão, em comunidade, é um desafio para cada um de nós, dentro de cada situação que nós estamos vivendo. Principalmente pelo fato de que os valores do mundo estão sendo postos dentro da casa, dentro da família, de modo oculto, e nós não estamos percebendo. Os valores que regem as relações do mundo, que são criações humanas e diabólicas, estão regendo a forma da família se manter e se relacionar. Todas as vezes que os valores criados pelos homens e pelo mundo regem a família local, dão para ela valor, para que ela viva, experimente a vida,
O sinônimo disso é fracasso, é destruição, é incapacidade de amar. Realmente, meus irmãos, família não é lugar para disputa de poder. Pelo contrário, nós precisamos aprender a lidar com o poder. Se nós não aprendermos a lidar com a ideia de poder, nós destruiremos nossa família e a nossa casa. Mas para a glória do nome de Jesus, o valor do Evangelho, nessa noite, está entrando no nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Sua família vai ser bem sucedida para a glória do nome de Jesus. Aquilo que está precisando, o problema que você está vivendo, ter o diagnóstico correto vai ajudar você a ter a solução correta. Talvez o problema que nós estamos enfrentando, a maior parte deles, é por causa da nossa incapacidade de saber lidar com o poder. O poder tem um outro amigo chamado orgulho. O orgulho destrói a família de modo oculto. Segundo e último problema que nós estamos enfrentando nesse tempo, e precisamos de uma solução, ou melhor, precisamos adaptar a nossa vida a esses conceitos, e seguir o Evangelho, meu irmão. Segundo problema é a incapacidade de reconhecer a soberania divina no lar. Verso 14 e 16, você pensa assim, mas verso 14 e 16 está falando da construção da arca. Tudo bem que os versos iniciais estavam falando da situação do mundo, de violência, de tirar o direito do outro. Agora ele fala da situação da arca. Se você olhar esse texto com calma em casa, você vai perceber que esse texto, a forma como as diretrizes para a construção da arca, elas são claras. Se você encontrar nesse texto aí, o Senhor ordenando a Noé que crie um leme, não há. O texto não diz para Noé criar um leme, ou algum auxílio de navegação. Aí você pensa assim, então calma aí. Que barco é esse que não tem leme e nem auxílio de navegação? Ou melhor, para tornar algo bem simples para a gente entender, é mais ou menos um carro sem volante, irmão. Deus chama Noé e diz, Noé, o mundo está indo de mal a pior. Mas eu fui gracioso para com você, escolhi você para mudar a vida e recriar uma nova humanidade. Noé fala, tá bom, vamos fazer. O que é para ser feito? Uma arca. E aí Deus começa a dar as diretrizes. Faça assim, assim, as tábuas assim, tantos côvados, tantos assim, largura, tantos pavimentos. Mas essa arca não tem leme, ela não tem sentido de direção, não tem como o homem que está dentro controlar. É a mesma palavra que aparece em Êxodo, capítulo 2, do 3 ao 5, em casa você pode ler isso. É a mesma palavra que aparece para o cesto de Moisés. Não tinha como ninguém controlar, e muito menos Moisés tinha condição, porque era uma criança. Sabe o que está pressupondo esse texto, irmãos? E a pressuposição desse texto é fantástica. As realidades que nós podemos enfrentar a nível familiar, a nível de relacionamento com aquelas pessoas que estão conosco, caminham e são nossas, nos pertencem, que estão debaixo da nossa responsabilidade, essa maneira de viver só pode ser se nós tirarmos atenção um pouco dos nossos caminhos e das nossas direções. O convite que Noé está fazendo aqui de modo bem simples é para que uma família bem-sucedida não é onde tem um pai e uma mãe que estão disputando o controle do volante. É onde esse pai e essa mãe abriram mão de controlar a família e entregaram para que o Senhor possa dirigi-la. Essa é a consciência que esse texto deseja tratar conosco. De que a ideia é essa. O caminho que a arca vai fazer depende exclusivamente da vontade de Deus, porque não tem como guiar. Então nem tem como Noé intrometer-se nessa situação. Então necessita depender exclusivamente da graça de Deus. O sucesso da minha família, o êxito da minha casa e da sua casa, não vem por medidas particulares nossas e caminhos que nós achamos que são
os caminhos perfeitos, melhores que nós podemos conduzir, vem quando nós entregamos a nossa casa ao Senhor e dizemos: Senhor, conduza o meu lar de acordo com a tua vontade e com o teu querer. Viver em parceria com o Pai é ter uma capacidade perseverante de entregar todos os dias os caminhos e direcionamentos da nossa casa e da nossa família. Verdadeiramente nós precisamos ter esse conceito da arca. Mas sabe por que nós não temos? Porque nós não confiamos, pois queremos dar sempre uma ajuda para o Pai. Nós sempre queremos dar uma ajuda para Ele. Perceba o seguinte, e nós estamos aqui no diagnóstico dos problemas pessoais que nós temos. Nós estamos aqui tratando o diagnóstico. Perceba que a maior parte das nossas orações diante de Deus não são verdadeiramente para buscar o caminho que Ele tem para nós, mas é simplesmente para Ele abençoar o caminho que nós já decidimos traçar. E aí depois a coisa dá tudo errado, tudo destruído, e nós olhamos para Deus e dizemos assim: Senhor, mas eu pedi para o Senhor abençoar. Pediu para abençoar a minha decisão, e Deus não tem compromisso com as nossas decisões, se não estarem alinhadas com a vontade dEle, meu irmão. Então nós chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, abençoa-nos, porque eu irei fazer isso. E o silêncio de Deus é simples, dizendo: pode ir, arrisca, vai lá. Quando exige uma necessidade de que confiemos a Deus, entreguemos a Ele, dizendo: Senhor, o que eu preciso fazer? A nossa escuta está prejudicada, irmãos. Nós não confiamos na soberania dEle. Nós pedimos para que Ele abençoe aquilo que nós queremos fazer, e Deus não tem realmente compromisso com a minha vontade. E aí a minha família vai de mal a pior, porque eu estou ainda no controle de todas as coisas. Não estou ouvindo. E nós também não confiamos, pois somos incapazes de reconhecer alguns caminhos que Deus tem. E aí até pensamos: mas se eu traçar esse caminho, é melhor, é mais seguro, porque Deus, nós não sabemos o que Ele está pensando. Nós não sabemos qual é a opinião dEle, mas tem uma convicção de que a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Exige de nós confiança, irmãos. Às vezes Deus nos leva pelo vale da sombra da morte, mas aí diz: não temerei mal nenhum, porque quando Ele nos leva para lá, Ele vai conosco. Então Ele nos garante num lugar de morte. Deus nos leva para alguns caminhos, e Lutero disse uma vez assim: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Apóstolo Paulo, prestes a ir a Jerusalém, em Atos 20, 21 e 22, quando termina, prestes a ir para Jerusalém, aí Ágabo, um profeta, surge, pega o cinto dele, enrola a mão e o pé, e diz assim: assim sucederá com o dono desse cinto. Em Jerusalém o prenderão e trarão morte para ele. E Paulo tem uma das palavras que quando li, eu fiquei surpreendido, porque aí os discípulos dele começaram a chorar, ficaram desesperados e disseram: não, Paulo, esse homem cheio de fé e graça, ele tem uma frase fantástica, e ele diz assim: por que vocês choram e quebrantam-se? Por que vocês estão chorando e estão quebrantados, agoniando o meu coração? E ele diz mais ou menos isso: se o caminho que o Espírito Santo tem planejado é esse, nas minhas palavras, eu irei. Isso é confiança. Quando o caminho de Deus está mostrando para nós assim: vai piorar,
Nós, na maioria das vezes, dizemos assim para o nosso irmão: meu irmão, a vitória é sua em nome de Jesus. Mas agora nós faremos outra coisa. Você vai dizer para o seu irmão aí: meu irmão, diga aí, meu irmão, para ele, pessoa que está do seu lado aí, meu irmão, as coisas vão piorar. Graças a Deus, né? Amém. Vão piorar. Porque perceba o seguinte, meu irmão. Aí você fala: pastor, não vem com essa palavra de maldição para cá, não. Está repreendido no nome de Jesus, né? Às vezes algumas coisas precisam piorar, porque lá na frente acontece uma outra situação com Paulo. Deus fala por meio do Espírito para Paulo assim: eu preciso que você vá até Roma. Mas como é que você vai até Roma? Só se você for preso. Só se te prenderem. Perceba que às vezes piorar é um bom sinal. Perceba que o fracasso, em alguns momentos, é um bom sinal de que as coisas vão ser transformadas. Concorde comigo, irmão? Nenhuma tempestade dura a noite toda. Mas parece que as nossas tempestades duram 5, 6, 7, 8 anos. Amém? Parece. Mas elas não duram para sempre. Porque a ideia de piorar é que nesse transcurso das coisas é a nossa visão sobre a realidade. A nossa visão é incompleta, nós não conseguimos enxergar da maneira adequada. E aí nós não conseguimos, porque o nosso desejo de ter o controle, e aí a gente precisa entender isso, nosso desejo de ter o controle rouba a oportunidade de desfrutarmos o sobrenatural de Deus. O nosso desejo insuportável de querer controlar, de querer dominar, rouba a oportunidade de nós desfrutarmos alguns caminhos, meus irmãos, que é saber que os céus estão abertos, de que a graça de Deus está estendida. Mas como que eu cheguei até esse ponto? Porque eu entreguei o caminho da minha família ao Senhor, e que Ele faça a vontade dEle, mesmo que isso piore, mas eu sei que a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso. O apóstolo Paulo preso, 2 Timóteo, capítulo 1. Eu sei em quem eu tenho crido, mesmo quando tudo ao meu redor está negando a minha crença e a minha fé. Quem é o Senhor do seu lar? Quem está sentado no trono da sua casa? Quem está comandando? A quem eu consulto nos momentos mais simples das decisões que eu preciso tomar? Quando eu tenho que abrir porta ou fazer algo, a quem eu consulto? A quem eu digo assim: Senhor, o que eu preciso fazer nesse momento? E na maioria das vezes nós erramos em decidir ações que Deus não nos direcionou. E no final, quando as coisas dão errado, nós pedimos a Deus para que conserte o nosso erro. Deus não vai consertar o nosso erro, irmão. Ele vai nos oferecer uma nova oportunidade. Para quê? Para aprender a tomar decisões da maneira que descanse sobre a soberania dEle e confie o caminho e o trajeto da nossa família nas mãos do Senhor. Talvez você chegou a um ponto da sua vida nesse tempo, e é bom esses momentos aqui, que você está controlando a sua casa há muito tempo. Rédea curta. Rédea curta, firme. Só que você está vendo que essa rédea curta está prejudicando o seu lar. Ou melhor, atente-se, porque ela pode estar prejudicando o seu lar. Rédea curta ou rédea solta? Você está vendo que o seu lar está sendo prejudicado por causa disso. Então, observe o seguinte, de que as coisas estão indo de mal a pior, irmão. E a gente precisa ter o diagnóstico. Tá ruim, não está fluindo. As coisas não estão como deveriam estar. Se nós não temos a capacidade de ter o diagnóstico familiar, nós não resolveremos problemas. Nós simplesmente taparemos os nossos olhos para a verdade, para a realidade, e não teremos transformação.
Mas o convite que eu gostaria de fazer a cada um de nós que estamos reunidos aqui, o convite que o Senhor também faz à nossa família, à nossa casa nesse tempo. O convite é simples, mas é poderoso e é gracioso. Entregue. Confie verdadeiramente. Deixe de ser o controlador e passe a ter um novo comandante de bordo. E tenha certeza, realmente nós passaremos por lugares indesejáveis. Mas eu tenho uma notícia a te dar: a navegação é segura e o caminho é certo. Porque aquele que confia no Senhor tem caminhos aplanados em meio a tantas dificuldades. Aqueles que confiam, entregam. Aí você pensa assim: meu Deus, como que eu vou entregar? Eu entrego todo dia. Não, você não entrega todo dia não, irmão. A verdade é essa: as nossas orações de entrega são orações simplesmente para substituir um peso que nós temos no coração, porque na maioria das vezes nós ainda queremos controlar. E o convite que eu te faço hoje, meu irmão, em um nome de Jesus, para resolver o problema familiar que você tem, o problema e o desafio que você tem lá na sua casa, orar é a atitude mais poderosa que nós podemos realizar pelas pessoas que nós amamos. Retorne à oração. Retorne ao clamor. Aí muitos vão dizer: não, tem que orar e agir. Porque oração tem duas palavras, orar e ação, né? Oração. Você ora e age. Mentira, irmão. Mentira. Oração vai me dizer, o meu relacionamento com Deus, vai me ensinar o momento certo de agir. Oração vai me mostrar o caminho certo a fazer a coisa e fazer com que os caminhos sejam simplificados para que todos possam caminhar juntos. A oração vai me dar autoridade para agir na hora certa, ter visão das coisas que precisam ser corrigidas. Orar ainda é o melhor caminho. O clamor ao Senhor ainda é a melhor opção para o sucesso familiar. Não só uma oração dizendo: Senhor, eu estou entregando. Mais ou menos assim, né? Senhor, eu estou entregando o volante, mas senta aqui no carona. Me ajuda aqui. Eu estou entregando, tá? O senhor fica aí, eu fico aqui. Isso não é entrega. Nós precisamos entregar, irmãos. Nós precisamos confiar e ter a consciência verdadeira de que o Senhor é capaz de mudar todas as coisas, de que o Senhor nos dará estratégia, porque Ele não faz nada. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu ter parceiros, e parceiros no lar. E aí perceba que a última consideração que eu tenho a fazer é essa: nós precisamos restaurar a capacidade de ouvir. Nós temos dois problemas: incapacidade de lidar com poder, e o segundo, que é naturalmente a incapacidade de reconhecer a soberania de Deus no lar. Mas nós temos um probleminha pequenininho também. Perceba que no verso 13 diz assim: então disse Deus a Noé. Deus disse a Noé porque Noé estava querendo ouvir. Deus disse a Noé porque os ouvidos de Noé estavam abertos. Em tempos onde nós temos muitas pessoas com muitos problemas, nós temos também muitos curandeiros. Muita gente que quer resolver o problema. E aí, quando nós temos um problema, a primeira tendência é buscarmos em tudo. Eu acho que eu vou ali, acho que eu vou aqui, acho que eu vou buscar ali. O que você tem a me dizer? Aí vai um, vai outro, vai um. Aí busca outro. Quando nós temos em nosso coração mais poderosa ação de todas, que é a capacidade de, no tempo do caos, sentar, aquietar o nosso coração e ouvir o que o Senhor tem a dizer a respeito da nossa caminhada. Meu irmão, restaure a escuta espiritual. Restaure a capacidade de aquietar a alma, aquietar o coração. Nós precisamos restaurar isso. Num tempo onde muitas coisas, e a tendência é essa. A tendência é quando nós vemos uma coisa boa, aí eu vou lá, vou resolver o meu problema, vou lá. Aí lá não dá certo, eu vou aqui, vou resolver o meu problema aqui. E aí nós começamos a andar para lá e para cá.
E quando a solução está mais próxima do que a gente imagina, perto daquele quarto seu, daquela varanda sua com muita flor, e ali encontrar novamente a voz de Deus falando no seu coração: filho, o caminho é esse, é por aqui, é por esse caminho que nós iremos. Nós precisamos restaurar esse culto espiritual. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que além de abençoar a sua vida, abençoe sua casa. Que a sua casa, que talvez esteja marcada pela morte, receba da vida e da graça do Senhor. E que, acima de tudo, tenhamos capacidade de diagnosticar o nosso problema. Saber o que nós estamos enfrentando nesse tempo e nesse momento. E uma recomendação: pare de ficar procurando resolver o seu problema em qualquer porta de consultório que abrem por aí. Tem a sua valia para alguns momentos da vida e algumas especificações. Volte ao trono da graça, volte aos pés de Cristo e reconheça que de lá procede toda a vida e todo direcionamento. Volte a ouvir e não a querer falar demais. Voltemos nesse tempo a ouvir o que o Senhor tem a dizer. Vamos ficar de pé? Vamos orar?